Nosso futuro. Vamos correr aqui que está isto. Nosso futuro. E nosso futuro é que vai determinar nossa vida. Sim? Aquilo que está ali que vai determinar. Onde vamos chegar é que vai determinar por todo o que vamos fazer, o que estamos fazendo por nossa vida. E por isso quero que vocês possam abrir vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4. Hoje vamos falar um pouco sobre a vida de Jabes. Entender um pouco sobre este homem que em 2 versículos, não? 1 Crônicas capítulo 4, de versículo 9 e versículo 10. Ou seja, em 2 versículos, não? Deus preparou aqui que hablara sobre ele. E é isto que vamos ver. Senhor Deus Padre Santo, Deus do poder, toda a glória e toda a honra, Senhor, é para ti. Tu és soberano e eterno, Senhor. Quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, usa-me, ó Deus, como instrumento. Quero ser um vaso, tu, ó Deus, para levar tu palavra, para que dê frutos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Usa-me, ó Deus, e que tu palavra chegue ao destino, chegue aos necessitados, porque necessitamos escutar, necessitamos de tu palavra, nos fortalecer em ti, ó Padre. Então, eu quero diminuir, ó Deus, e que tu crescas em mim. Te dou graças, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Muito bem. Vamos falar um pouco de Jabes, entender um pouco esta subida. Não, o que sabemos é só o que está em nossos 2 versículos. De 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Estava falando aqui da generalidade, não? Da descendência de Judá. E uma hora aqui, não? Se para poder falar de Jabes. 2 versículos e que é capaz, 2 versículos poderosos para cambiar toda a nossa vida, para nos dar direção, para nos ajudar a seguir, a tomar decisões e saber caminhar por fé. Hoje, a escola bíblica, estávamos falando a respeito, não, de obediência. Porque escutamos a palavra, nos alimentamos da palavra. Pero muitas vezes, quando nos deparamos, estamos diante de uma realidade, diante de uma situação, onde Deus nos põe à prova, aí falhamos. Não conseguimos dar este passo, não conseguimos subir um pouquinho mais, não conseguimos passar por estas barreiras, essas dificuldades, ou esses ensinamentos que Deus quer nos passar. Então, é importante entender, compreender, entender a importância de obedecer, de orar, de ter uma comunicação. Por que estamos aqui? Porque temos uma amistade com uma pessoa, com outra, porque há comunicação. Não? Porque comunicamos. Porque conversamos. A gente que tem amigo de muitos anos, não, que pode falar de seu coração, chegar e conversar, falar de coisas que quizás não pode falar para outros, mas um amigo sim, porque ele vai ajudar, vai repreender, pero há aquela comunicação. Então é importante para aquela pessoa se comunicar, para poder ter um respaldo, ter uma réplica, ter uma resposta daquela pessoa para que ela possa se ajudar em sua vida, em seu futuro, dar continuidade para poder formar sua vida. Lo mesmo é com nós outros cristianos. Temos que buscar este exemplo para entender a importância desta comunicação com o Senhor. É muito importante comunicar com o Senhor. E Jesus nos ensinou isto. Hein? Jesus nos ensinou. Quando estava ali, não, em Mateus, capítulo... Vamos abrir aqui. Mateus 5, quando estava no Sermão del Monte, não? Aí, em versículo 6, estava em Sermão del Monte. Estava em Sermão del Monte e ensinou. Acuérdate que o Sermão del Monte é para os salvos. Jesus está falando que é que cada um que está em Cristo tem que fazer.
Y Él enseña cómo orar y la importancia de la oración. Hablar con el Padre, que sea hecha su voluntad, ¿no? Pero que no me falte el pan de cada día, ¿verdad? Que yo pueda perdonar a aquellos que me causan daños. O sea, una clave para poder resolver nuestras vidas es la comunicación con el Señor. ¿Qué vemos hoy en la media? Hay cosas que es verdadera, hay cosas que no, pero hay una comunicación, pasa la información. Aí depende de cada um se está preparado ou não para receber aquilo que está, não? Para poder avaliar depois se é verdade o que passa na notícia ou não, por exemplo, que nem todo é verdade, não? Porque todos são dirigidos por políticas, não por interesses próprios, não? Então, todo isso hay que analisar. E quando estamos com Cristo, há o interesse de Deus. E isto hay que tomar muito cuidado. Não é nossos interesses, pelo interesse do Senhor. Deus pode operar milagros em nossas vidas agora, se necessitamos. Deus pode cambiar a hora, chegar um telefone, uma chamada, ou de caminho a casa, algo passa de repente. Se está enfermo, de repente já, não sei, não sinto que não tenho mais nada. Porque eu já passei por isto, tá? Em el culto, estava com tanto dolor, tantos problemas, tanta coisa, quando saio, não sei que de repente não tenho mais nada, passo por el doutor e não há mais nada. Mas que é isto? É uma comunicação e uma resposta de Deus a los interesses dele, não é meu. Ele quer que eu esteja bem, para que eu pueda predicar o evangelho dele, para que eu pueda falar do reino dele, para que eu pueda ter autoridade espiritual em nome de seu Hijo, para que o reino de Deus se estabeleça. Então, os milagros acontecem em mim. Os milagros acontecem em minha família, por causa disto. Os milagros acontecem em meio da igreja por causa disto. Então, há uma necessidade de uma comunicação. Esta oração que chamamos não é uma reza, é uma oração. Reza é começar a repetir, a falar, e isto Jesus condena. Jesus quer que hablemos. Habla, seja sincero com tu Padre. Tu Padre terrenal, quando tu necessitas, que vai ser? Oh, papai, quero falar contigo. Tu és maravilhoso, tremendo, não? Tu és muito rico, não? Às vezes que não és, mas tu és muito rico. Tu tens dinheiro e só para ti posso pedir, Senhor Deus, este regalo, não? Não posso pedir para outro. Só tu és tremendo, papai. Me ajuda, quero uma bicicleta, não? Mais ou menos por aí, verdade? E com nosso Deus o mesmo, não? Nosso Deus o mesmo. Ele quer ver realmente que estamos para Ele. Que mesmo em meio das dificuldades, estamos para servir, estamos para adorar, estamos junto com Ele, estamos ali adorando. Que é a alabança? É estar reconhecendo, adorando Ele, vendo que Ele é toda a glória e toda a honra. Quando estamos adorando, reconhecemos o poder deste Deus, este amor tremendo de Deus. Ele se alegra, Ele se alegra. Ele se alegra porque nosso coração está aberto. Não, está aberto. E aí, quando necessitamos para a obra, Ele vai operar. O que é isso que necessita? Necessito ser sano, Senhor. Porque vou predicar esta sanidade, este poder de Deus que aconteceu em minha vida. Amém. Já falei de um nome que não posso dizer agora, pero que caminhou sobre as águas, sim, e alguns anos atrás. Dá testemunho por onde vai, pero o que é isto? Por que caminhou sobre as águas? Qualquer um que vai caminhar vai cair. Pero por que ele caminhou? Por que ele não hundiu? Porque ele tinha obra. Ele foi salvo, Deus lhe salvou, permitiu que ele caminhara sobre as águas para poder predicar milagros, para poder falar de Jesus por onde caminhava. Daí vem milagro.
Não é não, ó, quer ver como Deus está comigo e vou caminhar sobre as águas? Tu vai um dia. E vai morrer ahogado se não sabes nadar. Pero se é com um propósito, aí as coisas cambiam. E é isto que vamos ver hoje, nesta manhã. A vida de Jabes em 2 versículos. Primeiro Crônicas, capítulo 4, de versículo 9, diz assim: E Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, ao qual sua madre chamou Jabes, dizendo, por quanto lo di a luz em dolor. E invocou Jabes a Deus de Israel, dizendo, ó, se me deras bendição, e encharas mi território, e se tu mano estivera comigo, e me libraras del mal, para que não me dane, e lhe otorgou Deus lo que pediu. Está. Isto não habla no Novo Testamento, só está aqui. Hablando de las descendências de Judá, abriu um coma e um espaço para poder falar de Jabes, que vai ser diferença, a diferença em la vida de aqueles que creem. Um exemplo de fé de uma pessoa que já nasceu para dar trabalho, primeiramente a sua madre. Por isto Jabes, não? Porque foi com dolores, foi com sofrimento, não foi um parto, não nasceu com facilidade. Então, já que me deu tanto trabalho, vai Jabes tu nome. É o homem que só me dá trabalho, só me traz dolor. E ele se quedou conhecido. Pero mesmo conhecido por causa deste nome, por causa destas coisas negativas em ele, puestas está por sua madre, ele era mais ilustre que seus irmãos. É o que diz a palavra. Ele tinha irmãos e era mais ilustre. Ou seja, ele não estava sendo contaminado por aquilo que foram dito a ele. Com certeza, ele conhecia a palavra. E o mais importante para Jabes era a palavra de Deus. E isto lo hacía ilustre. Isto lo hacía separado. Não? O que é ser santo? É ser separado. Isto lo hacía santo, lo hacía separado, mesmo sendo um nome que foi dado, que sua madre deu um nome negativo, um nome de maldição para sua vida, mesmo assim, ele se mantuvo com o Senhor, entregue ao Senhor. Ele queria determinar sua vida através de seu futuro. Ele não estava preocupado como as pessoas lhe conheciam. Não? O nome de Dolores, Jabes, tu és cheio de dolores. Ele não estava preocupado, ele estava preocupado que havia um Deus e que havia um Deus que era capaz de cambiar toda e qualquer situação. Não importa como está, não importa as lutas, os sofrimentos, não importa que os amigos, que os vecinos le veam assim com as miradas um pouco raras, ele estava preocupado em se manter na palavra de Deus. Ele estava preocupado em que sabia que ele poderia falar com o Senhor e sua vida ser cambiada. Ele tinha a certeza que se continuara fazendo a vontade de Deus, o dia que ele abrir a boca para pedir, que Deus ia responder, que Deus ia lhe ajudar. E foi exatamente isto que passou. Porque um dia, diz no versículo 10, que Jabes invocou a Deus de Israel. Invocou a Deus de Israel, dizendo, se me deres bendição. Porque hasta agora, hasta minha madre me rechazou. Se me deres bendição. E ensancharas meus territórios. Me dá espaço, Senhor. Não quero mais me quedar aqui oprimido. Me dá terras, me dá espaço, me dá território. Me dá espaço para poder levar a palavra, mostrar às pessoas, me pôr pessoas delante de mim, se amplia demais a meu território. Quero mais, Senhor Deus, não quero me quedar aqui nesta casa pequena. Quero mais, Senhor Deus, isso que estou te pedindo. E se tu mano estiver comigo, ele não quer ir solo. Ele está pedindo algo
E está pedindo para que o Senhor continue com ele. Isto é uma clave para nossas vidas. Nós que somos cristianos muitas vezes pedimos. E depois, quando as bendições chegam, não querem mais saber do Senhor. Não querem mais saber da igreja, porque a igreja é onde nos alimentamos. Eu aprendi desde quando aceitei Jesus Cristo, há necessidade. Não é que o pastor necessita, eu necessito estar, eu necessito me alimentar, para não perder a vitória. Ah, não, hoje não, hoje. ¿Para quê? Amanhã vou escutar o pastor de novo. Deixa. Vou sair, vou passear, vou não sei o quê, vou não sei quanto, vou não sei quanto. E depois vêm as lutas, vêm as dificuldades, a pessoa não está preparada. Não? Pide a bendição chega e não estás preparada para continuar e manter. Rabi já está listo. Ele está, Senhor Deus, que esteja comigo. Eu quero que não estante meu território, mas que esteja comigo, Senhor. Não vai caminhar solo. Quero que esteja comigo. Me dê o que necessito. Necessito de bendição, mas quero que tu estejas comigo. Eu aprendi, amados, que o mais importante, quando mais devemos orar, é quando a vitória chega. Eu aprendi isto. Porque senão o inimigo entra. E perdemos a vitória. Quando oramos ali, Senhor, Senhor Deus, dá-me, Senhor Deus, necessito de vitórias, necessito, Senhor Deus, abre esta porta, Senhor, derrama de tu poder sobre minha vida, minha família. Aí Deus vem e derrama dessas bendições. E depois que Deus derrama delas bendições, atende tuas petições, consegui. Aí é quando o inimigo entra. Relaxe agora, agora pode ter minhas vacações. Aí que o inimigo entra. O inimigo entra sutil, pouco a pouco, e vai impedindo que nós conseguimos manter aquelas bendições que Deus nos deu. Então devemos estar atentos por isto que Rabi está dizendo, para quedar comigo, mesmo depois que eu for bendecido, porque agora não sou, mas mesmo quando for bendecido, mesmo quando ampliar meu território, esteja comigo, Senhor. Porque se Deus está com ele não vai perder. Ele vai ser bendecido por toda a sua vida. E foi o que passou. Bendecido por toda a sua vida. Por quê? Porque o inimigo não encontrou espaço para trabalhar. Não encontrou espaço para entrar. As brechas estavam tapadas. E isto é o que tem que passar com nós, amados irmãos, irmãs. Isto é o que tem que passar quando logramos da bendição de Deus, quando vemos uma transformação na vida do esposo, ou da esposa e de los hijos. Não há que relajar, há que manter firme e forte. Há que orar mais do que orava. Se orava uma vez, ora duas. Se ayunava uma vez por semana, empieza a ayunar 2 vezes por semana. Mas, depois da vitória, mais. Porque o inimigo não está contente. O inimigo quer sempre atrapar aquele que está com Deus. Porque que ele está aí no mundo já está. Já é dele. Não está com o Senhor. Não obedece ao Senhor. Hace aquilo que quer, da maneira que quer. Já está. O inimigo não te preocupa, quer. Mas aquele que está com o Senhor, aquele que está conseguindo a vitória, o inimigo não dorme, ele se queda desesperado, porque ele não quer que isto aconteça. Há necessidade de tapar as brechas, assim que recebemos as vitórias do Senhor. Então, quando recebemos a vitória, temos que fazer como Rabi: Senhor Deus, quero que esteja comigo, mesmo depois que eu for bendecido, mesmo depois que a vitória chega, mesmo depois que tu amplie meu território, Senhor Deus, esteja comigo, Senhor Deus. E se mantenha com o Senhor. Porque o inimigo não vai encontrar espaço para entrar. E ele pede mais. E me livras del mal. Ah, que tremendo. Este é tremendo. Ele está, amados, estes 2 versículos são poderosos. Nos ensinam muita coisa.
Jabes está dizendo: Senhor Deus, me dá. Esteja comigo e me livre do mal. Me livre do mal. Não permita que o mal se acerque a mim. Me libere, me quita del mal. Eu quero estar separado del mal. Eu quero que tu estés comigo. Isto é uma declaração do próprio Jabes, dessa pessoa que está maldita, que não tem mais solução, que não tem mais por onde ir. Pero ele vê a situação em que está sua vida e ele entra em um acordo com o Senhor para que sua vida seja cambiada. E diz: e me livras del mal para que não me dane. Ah, que bendição. Ele já está pedindo. Depois que receber estas bendições, depois que tenho todo território, as coisas materiais, todos que tu me has dado, Senhor Deus, esteja comigo, Padre Santo, e não permita, Senhor Deus, que o mal sobrevenga sobre mim, para que não seja danhado. Ele sabe. Por quê? Porque ele já está danhado. Ele já foi maldecido por sua própria madre, por causa do dolor que sofreu em seu parto. E ele agora não quer mais isto. Não queres mais. Ele está tapando esta brecha. Está tapando esta brecha para que pueda realmente ser bendecido para toda a sua vida. Ou seja, cambiando o futuro, determinando um futuro para ele, para que sua vida seja plena. O que aprendemos com isto, amado? O que aprendemos com Jabes? É exatamente do que Jesus Cristo nos ensina. Exatamente o que Jesus Cristo nos ensina. É orar, é buscar, é obedecer, é estar na presença do Senhor, passe lo que passe, estar na presença do Senhor, buscar do Senhor. Mira, Deus vai dando coisas, eu havia apontado, pero Deus vai nos traindo coisas. Amados, abram vossas Bíblias. Salmo 23. Salmo 23. Mira lo que está. A tradução de hebreu não é bem assim, mas já vamos falar lo que diz o original hebreu. Jeová é meu pastor, nada me faltará. Não. Jeová é meu pastor e não vai me faltar. Na hora da luta, das dificuldades, na hora do fogo, na hora que as coisas estão mal, na hora que não vejo salida, Jeová é meu pastor. E sei que na hora que estou na dificuldade, não vai me faltar nada. Não vai me faltar. Por isto que Jabes está dizendo que para Deus se quedar com ele. Para Deus se quedar com ele. Porque sabe-se que Deus está com ele, o mal não sobrevenga sobre sua vida. Nós devemos buscar do Senhor. E diz a palavra, para terminar aqui em Jabes, que e lhe otorgou Deus lo que pediu. Le otorgou Deus lo que pediu. Lo que ele pediu, bendição foi dada. Lo que pediu para que ampliara seu território, foi dado a ele. Le pediu que sua mão estivesse com ele. Deus deixou sua mão com ele, mesmo depois da bendição. Que librara del mal e que não lhe danhava. Então ele conseguiu ser vitorioso até o final. Ele conseguiu um cambio em sua vida por algo que ele determinou ao falar com o Senhor. Eu quero isto, eu tenho um propósito, eu quero isto. Pero quero que esteja comigo. Não quero caminhar só. Então, nós, como crentes, devemos cambiar a maneira de orar. Cambiar nossa maneira de orar. É orar, mas, Senhor Deus, depois da bendição, me ajuda, Senhor, para que eu me mantenha fiel contigo da maneira que estou sendo agora que estou orando contigo. Ajuda, Senhor Deus, camina comigo, Senhor, e na hora que as bendições chegam, Senhor, não permita, ó Padre Santo, que venham as trampas.
Que venga el trabajar del enemigo sobre mi vida. Não permita que eu caia nestas trampas, Senhor. Me dê força, Padre, para não perder as bendições que Tu estás me dando. Estar atento, estar preparado. O creyente tem que estar preparado, porque sabe que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele lo que quer é esto. Nosso trabalho aqui na terra é trazer aquele que está perdido, aquele que está em las manos do inimigo, aquele que está muerto aí no mundo para dar vida. Deus nos usa para esto. El ID que é predicar o evangelho a toda criatura, é quitar del mal, quitar de las manos do inimigo e trazer para o Senhor. Esse é nosso trabalho de pescador. Estamos para pescar almas para Cristo. Mas se obedecemos, se seguimos, se não aceitamos as maldições generacionais, maldição generacional. Eu tive que romper maldição generacional em minha vida. Não sei, meu bisabuelo fumava, meu abuelo fumava, meu padre fumava, eu fumava também. E quando aceitei Jesus Cristo, falei, Senhor, não há conciliação. Eu com cigarrilho querer predicar o evangelho. Me ajuda. Eu não tenho forças. Me quita. Me ajuda. Eu necessito que tu haga algo. Se me queres para servir em tu reino, ajuda-me. Porque eu não tenho forças. Há que romper com esta maldição. E assim se rompeu esta maldição. Por quê? Porque eu estava com o Senhor. E havia uma necessidade do serviço do reino. E para servir o reino eu não poderia estar em pecado. Para servir o reino eu não podia ter vícios. Para servir o reino eu deveria de estar com minha vida entregue e viver de milagre em milagre. E isso já foi porque não tive que fazer nenhum esforço. Já foi Então você já pode usar da autoridade espiritual de Deus para levar a toda criatura que Deus tem poder para quitar vícios. Deus tem poder para todo, amado. Há que crer. E depois que a vitória chega, continuar creyendo. Imagínate que se depois que Deus me quita o vício, eu vuelvo. Senhor, deixa amanhã vou predicar. Amanhã vou na igreja. Amanhã vou ler tu palavra. Acuerda que os demônios, quando saem, volvem 7 mais. Imagina como estaria eu. Eu já falei com minha mulher. Se eu estivesse fumando, já não estaria mais vivo. Eu tenho certeza. Não estou falando para demagogia, para poder impressionar. Não, eu tenho certeza. Eu estou falando de mim. Tá? Eu tenho certeza que não estaria vivo mais. Está bem? Então, o que é isto? É um propósito, é hábito. Senhor Deus, se me dá, se me protege, se estás comigo. E é isto que nós temos que fazer. Ter este propósito com o Senhor para um cambio em nossas vidas. Cambio. É não aceitar mais o fracasso, não aceitar mais a situação que vivia antes. As pessoas não podem mais te mirar e te ver como tu eras antes. Há que haver um cambio. Por quê? Porque agora tu estás em Cristo. Agora tu não vives mais as lutas que o mundo te dá. Agora tu vives as bendições do Senhor, aquilo que Deus põe em tus manos. E Deus sempre vai alargando, sempre vai ponendo, vai ampliando o território. Deus sempre vai te bendicindo, os milagres sempre vão acontecendo. Sabe por quê? Porque tu estás separado, porque tu estás em Cristo, porque tu estás em obediência ao Senhor, está em serviço do reino. Então, se conforme tu vai cambiando, vai caminhando, as coisas começam a acontecer em tu vida. Mas tu já sabes. Quem não te conhece, não. Como pode acontecer? Como pode abrir aquela porta na vida dela? Mas tu já sabes. E está sempre preparado. Porque a hora que as bendições chegam, tu já sabes o que tem que fazer. E eu já orei hoje, mas a bendição chegou. Tu orou por la manhã, a bendição chegou por la tarde. Então você sabe que la noite tem que orar. Não? Orar. Não é porque orou já por la manhã já está. Não, tenho que orar porque recebi minha bendição. Tenho que orar.
tenho que estar na presença. Rabi está dizendo que para Deus estar com Ele. Como que Deus vai estar conosco? Vai estar se nós estamos com Ele. Porque Ele quer estar conosco. Depende de cada de nós. Se queremos estar, porque Cristo já morreu na cruz do Calvário. Agora, se nós queremos estar, Ele vai estar. Não? Ele vai te proteger. Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. Na hora das lutas, na hora das dificuldades. Quer ver milagre em tu vida? Acércate a Jesus. Quer ver milagre em tu vida? Cierra as portas. Quer ver milagre nas brechas? Quer ver milagre de Deus em tu vida? Empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a romper com aqueles demônios generacionais que já vêm já de família, já vêm seguindo já, chega a hora que há que cortar. Dice, pero já aceitei Jesus, essas coisas não é comigo. Não, então por que continua sendo o mesmo que tu padre hacía, o mesmo que tu abuelo hacía? Porque eu sou assim. Não, tu não és assim. Tu és de Cristo agora. Agora tu és de Cristo. Não és mais, sou assim porque meu padre era assim. Sou assim porque minha abuela era assim. Não, não, não. Há que romper a maldição geracional. Agora sou de Cristo. Agora vivo em Cristo. Meu comportamento agora é de Cristo. Eu tenho que caminhar, falar como Cristo falava. Eu tenho que caminhar como Cristo caminhava. Eu tenho que determinar os milagres como Cristo determinava. Em minha vida, na vida de minha família, na vida de meus amigos. Por quê? Porque eu não estou mais no mundo. Agora estou em Cristo. Vivo em Cristo Jesus. Deus tem algo para hacer em tu vida, irmão. Deus tem algo tremendo. Aquilo que tu miras ali, diz, pô, já 5 anos, 10 anos no mesmo. Ei, te prepara. Rabi já, me parece que como adulto recebeu sua bendição já para toda a sua vida. Cambiou, um câmbio total. Está chegando a hora de um verdadeiro câmbio em tu vida, um verdadeiro câmbio. Chega de todo aquele que disse, tu és um fracassado. Mira, tu vai na igreja, para que serve? Para nada. Ei, está esperando, está chegando a hora de dar este grito de vitória. Está esperando aí, falta pouquinho já para Deus aí derramar estas bendições. Só falta hora clamar, orar, estar com Ele, porque Ele vai cambiar esta situação. Ele vai te dar a vitória. E não é vitória de um dia, não é vitória de 2 dias, de 10 dias. Ele vai cambiar todo tu futuro, todo tu futuro, hasta a tua ida ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai cambiar todo, porque Ele está contigo. E aqueles que creem, dizem amém. Glórias a Deus. Vamos nos poner de pé em nome de Jesus. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, aqui está